Começa hoje a Semana Santa, chamada Semana Maior. Estes dias que deram sentido à nossa esperança e razão da nossa fé. Esse texto que ouvimos agora, o relato da paixão de Jesus, o momento em que tudo aquilo que ele fez foi provado pelo gosto da cruz, traz para nós situações cotidianas, coisas da nossa vida, e é preciso que façamos então este exercício de compreensão para que os acontecimentos antigos iluminem a nossa vida hoje, de tal forma que, sabedores dos acontecimentos e cientes de tudo aquilo que podemos fazer, não vamos repetir aquilo que os humanos fizeram ao rejeitarem a presença de Deus no mundo. Por isso é tão importante tornar célebre os acontecimentos e marcar cada domingo com a missa a nossa semana, a nossa vida, a nossa caminhada na terra. Nós resgatamos os antigos textos, nós comentamos os acontecimentos, nós damos sentido às coisas do passado para que nos ilumine no presente e nos ajudem a fazer as escolhas que precisamos para poder seguir com nossa vida e fazer aquilo que Deus pede de nós. Ele, ao criar o mundo e todas as coisas que existem, viu que tudo era muito bom e se alegrou por causa disso. E deu-nos consciência para que o pudéssemos conhecer. E nós, os seres humanos, diante de Deus, o Criador, o reverenciamos, o glorificamos, nós o louvamos, porque dessa forma também nós, na nossa humanidade, na brevidade da nossa vida, começamos a fazer parte da sua existência divina. É assim que nós penetramos o mistério de Deus, contemplando, louvando, glorificando, como Jesus fez e nos ensinou. Jesus sempre tinha para com o Pai esta atenção reverente, e ao chamá-lo de Pai, nos incluiu na sua filiação e nos ensinou a chamar o Criador de Pai Nosso, de tal maneira que, irmanados a Jesus, nós podemos dizer que somos sim filhos adotivos do Criador e que o nosso destino é de fato ser imagem e semelhança dele que nos criou. Hoje, ao ouvir este relato dos acontecimentos, nos encontramos com todas as personalidades que compõem o conjunto humano. Desde a multidão ansiosa por ver acontecer a graça de Deus nesse mundo, e por isso reconhecendo em Jesus o Messias, o enviado, o ungido do Pai, até aqueles que durante a noite se prepararam para levar ao coração das pessoas desavisadas a dúvida, o medo, a incerteza, e por isso espalharam naquela noite que Jesus era um malfeitor e que viera para destruir a nação. E as pessoas que não o conheciam acreditaram e por isso foram cúmplices do seu julgamento. Foram essas pessoas que estavam ali no pretório e que gritaram: solta-nos Barrabás, crucifica Jesus. Também nós, enquanto povo, muitas vezes perdemos a nossa identidade e nos misturamos à multidão e assim perdemos a nossa consciência e a nossa capacidade de julgar, de discernir. E fazemos coro, muitas vezes, a vozes ensandecidas, vozes que por ameaça, por medo, tornam-se elas mesmas agressoras, destruidoras da vida. Quantas vezes na história inocentes foram assim perseguidos, mortos por conta de calúnia, por conta daquilo que chamamos hoje de fake news. A nossa internet
tornou-se um campo fértil para muitas pessoas que, desocupadas, desinteressadas da vida verdadeira, delimitam o seu tempo a procurar e disseminar mentiras e assim arruinar vidas, carreiras de outras pessoas. E às vezes essas pessoas que agem assim estão sentadas, escondidas no escuro de suas casas, no conforto de suas poltronas, e se sentem autoridade para julgar e condenar os outros. É curioso, porque nem sequer a voz da multidão que aclamou Jesus naquela manhã foi suficiente para abafar o grito daquelas pessoas que exigiam a sua morte. De alguma forma, o mal tem esse poder de gritar, o mal tem esse poder de se espalhar, contaminando as consciências, impedindo as pessoas de verem a realidade e de criarem essa fantasiosa vida de que, de alguma forma, a justiça está em suas mãos. Nós precisamos ser cuidadosos e temos que manter ativa a nossa consciência. E é por isso que as missas, esse momento sagrado, esta hora santa em que nos reunimos para descansar o nosso espírito na presença de Deus, nós ouvimos a sua lei, nós refletimos a sua palavra e nós nos dispomos a seguir Jesus, nosso Senhor, o Messias enviado de Deus. Todas as vezes que nos aproximamos da mesa sagrada para receber a Santa Hóstia, nós dizemos: eu vou tomar a comunhão. Mas o que nós queremos dizer de verdade é, ao tomar a hóstia sagrada, colocá-la em nossa boca e permitir que ela faça parte do nosso corpo, do nosso ser, nós estamos dizendo: eu renovo o meu compromisso. E por isso se chama comunhão com Jesus. Ao receber o seu corpo, ao tomar em mim a sua vida, eu faço com ele comunhão. E por isso a hóstia sagrada é sinal da comunhão do povo com o seu Senhor, do rebanho com o seu pastor, daqueles que seguem a Jesus porque acreditam que o reino de Deus, nele, já está presente no meio de nós. Gostaria por demais de lhes falar das personagens que compõem esse texto da Bíblia. É o texto da minha paixão. Eu usei várias vezes na faculdade de teologia e por isso eu estudei, conheço os detalhes, amo esse texto e sempre me emociono quando o proclamo ou quando reflito sobre ele. Mas, em atenção às pessoas que estão em pé, eu prometo ser bem breve e, deixando de lado todos os outros, faço muita questão de lhes falar destas personagens, porque elas têm muito a nos dizer hoje. Em primeiro lugar, os apóstolos de Jesus, Judas e Pedro. Judas tinha a sacola do dinheiro. Ele era o tesoureiro do pequeno grupo. Por onde eles passavam, as pessoas de boa vontade davam-lhes moedas de pequeno valor para que pudessem comer. E Judas é quem guardava as moedas consigo. O dinheiro tem poder não em si próprio, mas em nossas mãos. O dinheiro não é um organismo vivo, mas ele traz em si o princípio da corrupção. O dinheiro não é maldito. Nós precisamos do dinheiro nessa sociedade para sobreviver. Mas nós temos em nós aquilo que é insaciável, é o nosso desejo. E por isso, as pessoas que se deixam corromper pelo dinheiro, as pessoas que buscam acima de tudo poder e prestígio, elas fazem do dinheiro um instrumento do mal. 30 moedas de prata não era uma fortuna. Era um dinheiro que para uma pessoa cobriria suas despesas por 4 ou 5 meses. Portanto, não era uma fortuna. Não foi pelo valor do dinheiro que Judas traiu Jesus. Como nós
tentados que somos, temos esse desejo de melhorar de vida, de ter as coisas que para a sociedade são importantes. E isso significa valor. Nós priorizamos aquilo que acreditamos ser um valor. Deus nos mostra valores que contrariam esses que o mundo apresenta. Mas, assim como para nós, muitas vezes, a sedução desses valores é mais forte. E nós nos deixamos levar dizendo assim, mas é tão pouco, não faz mal. Todo mundo faz isso, ninguém vai saber. Eu vou fazer o bem, eu vou pegar um pouco desse dinheiro e ajudar os pobres, vou dar para a igreja. E assim por diante, a gente vai como que amortecendo a consciência, escurecendo a luz que nos faz brilhar diante de Deus por conta das conveniências. Judas, portanto, se deixou seduzir, não por uma fortuna, mas por algum dinheiro, porque ele não soube pesar o valor das coisas. Nós precisamos aprender, mas não só isto. Pedro foi aquele a quem Jesus mais confiou, entregando a ele as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu. Pedro esteve com Jesus durante todo o tempo, viu os sinais, ouviu a sua palavra, prometeu que estaria do seu lado em qualquer situação. Mas quando chegou a hora, a provação, quando chegou a dor, quando ele foi tentado pelo medo de sofrer, ele se esqueceu de suas promessas. E eu fico pensando quantas vezes, por covardia, nós que temos boa intenção, também não nos omitimos diante daquilo que Deus nos pede. Quando estamos para fazer um bem, quando estamos para defender alguém, quando estamos para promover a verdade, somos tentados a pensar, mas e se isso me contaminar também? Isso me sujar? E se as pessoas falarem mal de mim, porque estou defendendo tal pessoa, tal ideia? E se por causa disso eu não for promovida no meu trabalho? E se por causa disso as pessoas deixarem de gostar de mim? Então, assim como Pedro, também nós somos tentados muitas vezes, pelas conveniências, a abrir mão dos nossos princípios, daquilo que acreditamos, daquilo que sabemos ser verdadeiro, por conta daquilo que o mundo espera de nós. E assim como Judas, Pedro talvez vá dizer, eu não tive escolha. Mas não é verdade. Sempre haverá poder de escolher. Cada um de nós é responsável pelo seu próprio destino. Cada um de nós é capaz de fazer e refazer a sua própria vida. Cada um de nós terá que escolher o seu caminho nesse mundo, porque nós somos livres. Deus confiou em nós e continua confiando. Quando o galo canta e Jesus, no meio da multidão enfurecida, encontra os olhos de Pedro, ele o fita. Ele olha para ele. E quantas vezes eu tenho dito a vocês, o olhar de quem cuida, o olhar de quem ama, o olhar de quem quer o bem do outro. Todos nós precisamos ser olhados por alguém que nos ame, alguém que nos aceite do jeito que nós somos, com as nossas fragilidades, com os nossos medos. O olhar de Jesus para Pedro não foi de reprovação, não foi de condenação. Jesus olhou para Pedro como a dizer, eu compreendo. E é por isso que Pedro, ao se ver nos olhos misericordiosos de Jesus, chora, arrependido. Judas não foi capaz de acreditar. Arrependeu-se amargamente.
porque conhecia Jesus. Depois do pecado feito, vem o arrependimento, a culpa. E nós podemos, como já lhes disse, decidir sobre o nosso destino. Pedro aceitou voltar, acreditou no perdão de Deus, e Deus não tirou dele a promessa que ele fizera. O primeiro, aquele que receberá as chaves do reino dos céus. Deus é fiel. Ele não pauta suas atitudes por conta do nosso jeito de ser, das nossas infidelidades, das nossas traições, da nossa covardia. Deus é fiel e manteve a sua promessa a Pedro. Judas não acreditou que Deus o pudesse perdoar. Não acreditou que Deus pudesse refazer a sua vida. Quantos de nós também não se sentem assim? Quantos de nós carregam culpas, medos, fracassos e não são capazes de dar a si mesmo a chance de recomeçar? Acreditar em Deus significa ter força, ter poder de mudar as coisas, de ressignificar a própria vida. Duas outras personagens, e aqui eu preciso falar delas porque são paradigmáticas. Aqueles dois que foram crucificados ao lado de Jesus. Malfeitores, ladrões, bandidos, como esses que nós conhecemos e que nos assaltam nas ruas. São capazes de dar um tiro na nossa cara por causa de um anel, por causa de um telefone celular. Bandidos, malfeitores ao lado de Jesus. Duas atitudes, duas decisões, dois destinos. Um deles zomba de Jesus. Você não é o tal? Então sai daqui e nos tira também desse suplício. O outro, olhando para Jesus, tomando consciência de si mesmo, e aqui eu volto à necessidade de mantermos ativa em nós esta graça que Deus nos deu, a nossa liberdade de escolha, vai dizer, não faça isso. Nós merecemos o que estamos passando, mas ele não fez nada de mal. Esse volta para Jesus, como nós, quando vimos nos confessar, é a Jesus que nós estamos olhando, é para Ele que nós estamos nos dirigindo, é com Ele que estamos falando. Jesus, lembra de mim quando começares a reinar. E a palavra de Jesus para Ele e para cada um de nós é a mesma. Não fica espezinhando o nosso passado, revirando no lixo da nossa história. O seu olhar não é de acusador. Ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Não é porque você é melhor que o outro, mas é porque você escolheu, é a sua liberdade. Você fez uso dela. Nós não sabemos o nome do outro, mas deste nós sabemos o nome. O bom ladrão. Como ele se chama? Dimas. Nunca esqueceremos. Porque ele nos ajuda a entender o poder que nós temos de mudar o nosso destino, de fazer acontecer a vida. E finalmente, agora sim, este homem chamado José, da cidade de Arimateia. Homem rico, proprietário de terras, da nobreza. Ele tinha um assento no Sinédrio, o conselho que condenou Jesus à morte. Só que José de Arimateia, diz a Escritura, foi contra o julgamento. Não foram tomadas as medidas legais. O processo aconteceu de forma absolutamente irregular. E José de Arimateia se recusou a dar o seu voto para que Jesus fosse morto. Por quê? Ele esperava, acreditava que Deus daria um sinal. Diz a Escritura
que aquele homem, José de Arimateia, esperava o reino de Deus. E por isso reconheceu em Jesus o sinal. Ele foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Somente alguém muito importante se atreveria a fazer isso. Alguém que estivesse acima da lei. Ele foi concedido. Retiraram o corpo do nosso Senhor e ele o colocou no túmulo de sua família, para que se cumprisse as Escrituras. Foi sepultado entre bandidos. Quem são os bandidos, os malfeitores que o profeta Isaías, centenas de anos antes, prevê o lugar onde Jesus seria enterrado? O campo onde os ricos enterravam seus mortos. Aqueles que oprimiam o povo, aqueles que tiranizavam as pessoas, aqueles que tinham escravos, ali eram enterrados. E Jesus foi enterrado no meio deles. O que isso nos diz? Para Deus tudo é possível. E Ele espera a conversão de todos nós e de cada um de nós. Não importa o que a pessoa recebeu de bens nessa vida. Não importa o que ela fez. O que importa é aquilo que ela acredita e para o qual doa sua vida. José de Arimateia viu em Jesus o sinal do reino de Deus e o levou para o campo onde ricos malfeitores estavam enterrados, para nos dizer: Deus sempre será uma esperança, mesmo para aqueles que fizeram mal, haverá uma possibilidade de salvação, porque o nome de Jesus é Salvador.